Seja muito bem-vindo, você que faz parte dessa nação de empreendedores e de empresários. Aqui é o William David, estamos começando mais um episódio do Pode Empreender. E hoje eu estou com ele aqui, com o Ricardo Martins, que é meu amigo, meu conhecido há muitos anos. Ele que é empresário, empreendedor, está envolvido em várias frentes aí de trabalhos. E também que é um influencer, que você também certamente conhece. Então, fica aí conosco, já convido o pessoal, pessoas que você sabe que podem aprender e podem ser incentivados com esse episódio. E eu tenho certeza que ele promete muito. É rapidinho, é 1 minuto, nós já estamos de volta. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje eu estou com ele, Ricardo Martins. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, meu irmão. Tá? Já desde pronto, muito obrigado por atender meu convite. Eu já te conheço já já tem bastante anos que eu já te conheço, né? Da igreja. Da igreja ali, da videira ali, né? Hoje a gente já sabe que você é reconhecido nacionalmente, né? Com vários trabalhos que você desenvolve, né? Como influencer mesmo, da área imobiliária, agora com os legendários também, né? Mas como que tudo começou, Ricardo? Olha, a minha história ela não foi de empreendedor sempre, né? Aham. Eu não venho de uma família de empreendedores. Eu venho de uma família muito simples. Meu pai era da roça, literalmente, morava na fazenda, em Tumbiara. E aí veio para Goiânia muito jovem, encontrou minha mãe aqui também, que era goianiense, né? Uhum. O meu avô, por parte de mãe, também era da fazenda. Então, nós viemos dessa realidade. Meus pais sempre foram funcionários. Meu pai trabalhava O primeiro emprego dele de carteira assinada foi na época era, acho que Telegoiás. É porque foi mudando de nome, né? Exatamente. Telebrás, Telegoiás, Brasil Telecom, Oi. E aí ele trabalhou ali desde sempre como office boy, ele começou lá, ele tinha 17 anos, foi o primeiro emprego dele. E ele foi aposentado depois de 41 anos de empresa. Então Olha ele foi só. O funcionário mais antigo da empresa. Que isso, que legal, né? hein? E que se aposentou. Minha mãe trabalhou lá também até aposentar, no call center. Olha. Então, assim, a minha família, ela tinha esse perfil de ser funcionário, coisa controladinha, medo de ousar. Meu pai não tinha esse negócio de, vou empreender, vou vender alguma coisa, vou fazer alguma coisa assim. Meu Deus. Então tinha aquele receio e isso foi passado para mim, né? A gente aprende com o que tem em casa, então não tinha referências de empreendedores. E aí eu estava seguindo o mesmo caminho. Meu pai, o sonho dele era que eu estudasse, arrumasse um bom emprego e aposentasse. Porque ele não estudou, ele foi fazer faculdade depois que ele já tinha mais de 50 anos. E fez aquelas faculdades mais, tipo assim, pagou, passou, só para pegar um diploma, alguma coisa assim. Aí ele fala, não, você vai fazer diferente. Só que eu não fiz diferente, eu era péssimo na escola. Eu era muito ruim, eu não gostava de estudar. E aí eu fui crescendo, né, com esse perfil que não gostava de estudar, que me sentia inferior. Meu irmão mais novo, 7 anos mais novo que eu, era o inteligente. Na sala de aula, eu era o pior, né? Então eu sempre crescia com aquela referência de que eu era muito ruim. Eu era, assim, o piorzinho. Então aquilo ali foi ferindo a minha identidade. E eu cresci com essa parada. Olha só. E aí, para completar, enquanto nós estávamos ali na escola, e aqui começa a grande mudança da minha vida, foi o Deus plantando na minha vida, eu conheci a minha esposa, a Vanessa. Nós somos amigos de escola desde a 5ª série. Meu Deus. A gente começou a estudar, a namorar, era no primeiro ano do 2º grau.
E aí a gente começou a namorar. Ela era a melhor aluna da sala, eu era o pior. Eu pensei assim, não, aqui eu vou arrumar uma aposentadoria, né? Eu pensei assim, agora, já que eu sou ruim, eu tenho que arrumar pelo menos uma boa, que aí eu equilibro, né? Essa era a minha visão, né? De que ela me sustentasse e tal. Legal. E aí ela me passou de ano no primeiro, segundo, terceiro. Coisa errada, a gente não aprende essas coisas. Foi passando cola. E aí a gente terminou, ela foi fazer faculdade, ela podia escolher em qual faculdade ela ia estudar. Passou em Federal, UEG, e passou na Católica com bolsa integral, enfim. Ela tinha essa capacidade. E eu não passei, né? Aí fui começar a trabalhar. O que eu fui começar a trabalhar? No emprego da família. Fui pro call center. Então eu fui trabalhar lá na Brasil Telecom, como call center, eu dava suporte técnico à internet naquela época. Trabalhava ali lado a lado com o Pablo, foi onde a gente teve algum nível de envolvimento, né? O Pablo Marçal, ele trabalhava lá junto comigo e a gente era da mesma igreja, que cresceu com a gente lá dentro da videira. Sim, sim. E ali começou a minha história, né? De trabalho. Que legal. Eu não tinha preguiça de trabalhar, só que eu acreditava que eu não ia prosperar. Eu tinha aquela crença para mim que eu era um cara limitado. Uhum. E ficou assim até o dia que eu me converti. Eu trabalhava lá no call center, quando eu tive uma experiência com Deus, me levaram no encontro, e aí foi eu e minha esposa. No mesmo dia, a gente estava quase separando, casado 1 ano, tinha 1 ano de casado só, aí a gente já estava quase separando. Aí levaram a gente para o encontro, naquele desespero, depressão e coisa e tal. Aí lá no encontro a gente se converteu, a gente encontrou Jesus, e a partir daquele dia, minha cabeça começou a mudar. Eu comecei a acreditar que era possível ter coisas melhores. E numa daquelas vigílias que acontecia na quinta-feira, não sei se você lembra, o pastor Naor fazia vigília na quinta. Lembro muito. E aí eu ia naquelas vigílias, e era bom demais. E aí numa delas especificamente, eu tive uma experiência muito interessante, em que eu senti o Espírito Santo falando para mim que ele ia me abençoar. E era financeiro, e não fazia sentido para mim, porque eu não tinha ambição, eu olhava para a minha vida, mano, mas não faz sentido. E ele falava assim para mim que eu ia ser mantenedor da obra. Sim. E eu ganhava um salário mínimo. Então não fazia sentido para mim aquilo ali. Era alguma coisa absurda para mim. Mas eu fiquei com aquilo no coração. E eu acreditei. Agora é o seguinte, você vai me dar um tempinho agora. Claro. A gente vai fazer um rápido break, que eu tenho certeza que agora, que a continuação desse bloco aqui, você já viu que vai ser muito interessante, grande vai ser o seu aprendizado. Então, fica aí conosco e já chama aí seus colegas, começa a nos seguir, curte e compartilha, que é 1 minutinho para a gente faturar e a gente já volta já. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta aqui com Pode Empreender, e eu já estou com ele aqui, Ricardo Martins, o influencer. E ele estava aqui, Ricardo, estava falando que você saiu de 2% da empresa da MyBroker para 20%. Comprei 20% da marca. E aqui está o segredo, você que é empreendedor. Eu entreguei valor antes de cobrar algo. Tem gente que fica querendo ser reconhecido para fazer. O segredo não é esse. O segredo é fazer muito durante 1 ano, 2 anos, para depois ser reconhecido. E aí, eu usei essa estratégia. Então, quanto mais eu crescia, mais eu entregava resultado para a marca, mais eu tinha moeda. E aí eu chegava e falava, agora eu quero 4%. E aí já negociava. Quando eu via que eu trazia um resultado muito grande, eu vinha e negociava. Então eu fui comprando percentuais da empresa. E minha estratégia sempre foi essa. Eu tenho que plantar muito para depois colher. E aí, nessa altura do campeonato, depois que eu tinha 20% da empresa, a gente foi crescendo, foi prosperando, eu fui entrar em outro ramo de ensino.
que eu fiz? Comecei a ensinar, de graça, na internet, de graça. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ensinando de graça, sem cobrar 1 centavo. Foi assim? Sem cobrar 1 centavo. Quando eu falei assim, agora já está na hora de cobrar. Eu já tinha 4 anos ensinando, 4 anos abençoando gente, 4 anos semeando, sem esperar nada em troca. O dia que eu abri a boca, eu falei, vamos fazer. Eu fiz um primeiro curso. Eu lembro que eu investi 10 mil reais para gravar esse curso. Voltou 192 mil, com 10 mil reais de investimento. Na segunda turma, a gente investiu 25, voltou 400. Aqui em Goiânia. Era digital, online, meu irmão. Meu Deus. Mas olha só qual é o segredo do negócio. Não foi da noite pro dia. Foram 4 anos plantando. 4 anos plantando, sem colher nada. Mas depois que eu colhi, aí teve lançamento que deu 2 milhões, lançamento que deu 1,5 milhão. Hoje eu tenho 15 mil alunos. 15 mil alunos pagantes. Fora os que são... fora os que são, por exemplo, o meu curso é um dos mais pirateados do país. É mesmo? E eu nem vou atrás, tô nem aí. Deixa a galera, o povo fala assim, não, sou seu aluno, aqui ó, o curso eu vou ver, era pirata. Falo, não, tá bom. Tá bom, Deus te abençoe muito. E eu nem me importo, mano, eu vou fazendo o meu. E aí, o que aconteceu? Eu quero chegar nessa parte pro pessoal entender o seguinte. O meu chamado, Deus falou que era ser mantenedor. Sim. Era ganhar dinheiro por um propósito. Sim. Era para pôr na obra. Sim. Chegou um determinado momento que, depois de muitos mil alunos, depois de me tornar referência, minhas redes sociais cresceram muito, eu já estava, né, TikTok, 3 milhões de pessoas, Instagram 1 milhão, YouTube 500 mil, então eu tinha muitas portas abertas e muita gente o tempo todo querendo estar comigo, e ofertas de tudo quanto é jeito você pensar. Não, imagina. Comecei a fazer palestras. A primeira, eu lembro... A primeira palestra lá atrás eu cobrei 5 mil reais, depois 15, 20. No final, quando eu parei de fazer palestra, eu estava cobrando 100 mil por palestra. Que isso, mais do que o Mário Sérgio Cortella. Eu já contratei o Cortella. Já. O Cortella já participou dos nossos eventos. Contratei o Karnal, ele era cotado, contratei o Primo Rico. É mesmo? O Primo Rico, nós pagamos 120 mil reais para ele, quando eu contratei ele. Então, assim, é porque a minha palestra era o que a gente chama de hipernicho. Então, eu era... Em um evento de empreendedorismo, ninguém me pagava. Mas no evento do mercado imobiliário, o povo era doido para me pagar. Então eu valia muito no meu ramo, sim, eu não valia nos outros. Quando o povo ia me contratar para palestra em eventos de empreendedorismo, eu falava valores, não está doido? Eu falava, não, é porque o meu valor é esse para mercado imobiliário. Sim. No seu, eu não sou interessante. Aí eu não ia. Aí eu comecei a fazer 3, 4, 5 palestras por mês. Ganhando muito dinheiro. Construí minha casa na Aldeia do Vale, mudei de vida completamente. Só que aí começou a acontecer um negócio. Aquilo que era meu chamado, que era aquilo que Deus projetou para mim, começou a tomar minha vida. Eu fiz o chamado virar um bezerro de ouro. E aí, o meu trabalho, eu ficava 15, 20 dias por mês fora de casa. Eu com 2 filhos pequenos. Um filho hoje tem 10 anos, a filha tem 7, uma esposa linda. E eu ficava 15, 20 dias fora de casa todos os meses. Eu pegava 25 voos por mês. Era muito frenético, porque a ponte aérea de Goiânia é péssima. Então era 25 voos. Eu tinha pânico de ficar em aeroporto. Então nas redes sociais era bonito, era interessante e estava tudo caminhando bem. Só que chegou uma hora que foi ficando estressante. E foram 3 anos assim. Meu Deus. Muito trabalho, abrindo empresa para tudo quanto é lado, e gente querendo falar comigo, e muitos alunos. Aquilo ali foi me fritando. E eu fui pensando assim, gente, não vale a pena. E o trabalho tomou o lugar de Deus na minha vida, tomou o lugar da minha família, tomou o lugar de tudo. Eu tinha orgulho de dizer que eu era, como que se fala? Workaholic. Sim. Viciado em trabalho. Sim. Só que isso é péssimo. É horrível. É péssimo. Exatamente. E eu só percebi depois que eu comecei a fundir um motorzinho. Porque a nossa cabeça, ela tem um prazo de validade. Se você estressar ela demais, se você colocar muita coisa ali, 1 hora não aguenta. Sim. E aí comecei a viver à base de remédio. Tomava remédio para dormir e remédio para acordar. Né? Os remédios estimulantes para acordar, para ficar ligadão, para ficar raciocínio rápido. E aí, como ficava muito rápido, eu tinha que tomar um para dormir. Então comecei a viver à base de remédio, comecei a ter depressão. Nas redes sociais eu tinha que sorrir. Sim. Só que nos bastidores eu estava péssimo, meu casamento já indo por água abaixo. Meus filhos já nem me reconheciam direito mais. Eu falei, gente, cara, isso não vale a pena. É importante eu falar todo esse contexto, por quê? Porque o empreendedor ele tem que tomar cuidado, porque se você deixar o dinheiro, se você deixar aquilo que às vezes é bênção na sua vida, tomar o lugar de Deus e de família, você vai ter problema.
você vai ter problema. E muitos homens fazem isso. Até que chegou um dia que minha vida estava nesse ponto, sucesso financeiro, reconhecimento nacional, internacional, dinheiro como nunca vi antes, mas a vida por dentro arrebentada. E aí me fazem um convite, pastor Rafael Almeida. Ricardo, vamos Legendários. Aí eu, não, pastor, não vou mexer com isso não. Ir pro meio do mato. O mato que eu gosto é o Aldeia do Vale, pastor. Meu mato é gourmet, pastor. Meu mato é ficar aqui, ó, vendo as plantinhas, numa hidromassagem, tomando um negocinho gostoso. Aí ele, não, vamos pro Legendários, vamos pro Legendários. Ele me insistiu muito. Pastor Washington de Cuiabá. Até que, depois de um ano me enchendo o saco, eu fui. E aí no dia que eu fui no Legendários, eu cheguei lá sem entender nada do que estava acontecendo aquele negócio. E aquilo ali foi um choque de realidade muito grande. Teve um dos momentos ali em que falou demais comigo e eu percebi, eu tive os olhos abertos e entendi que eu estava destruindo minha família às custas de ter recurso, de ter dinheiro. Dinheiro é importante, é bom que você tenha, é bom que você queira, tá? Você que está nos assistindo. Só que tem um limite, você não pode mudar as ordens. Você não pode inverter as posições de prioridade. E aí eu entendi aquilo e eu voltei para casa, mano, a cabeça virada do avesso. Eu falei, gente, como que eu estava fazendo isso e não estava enxergando? Aí vai eu fazer um ajuste na vida. Chamo minha esposa, meu bem, vamos reconstruir a família, vamos fazer certo agora. Meus filhos, me perdoa, papai. Converso com todo mundo. E aí eu tive que começar a fazer um limpa na vida. As empresas aí Deus começou a falar no meu coração. Agora eu não quero você mais aí. E doeu. Porque eu era apaixonado na MyBroker. Eu queria demais aquilo lá. Era meu sonho de vida. Eu projetei aquela empresa para ser a maior do mundo. E ela está no caminho. Se vocês não fizerem uma besteira muito grande, eles vão ser. E Deus falou, sai fora daí. Eu falei, meu Deus. E o medo, frio na barriga, dor de barriga, na verdade, né? Você constrói tudo aquilo, você está acostumado com a renda, você está acostumado com o negócio, de repente pede para tirar. Mas aí, depois de uns 3 meses voltando do Legendários, eu tomei a decisão. Falei, Ronaldo, vou sair. Eles entraram em pânico, ficaram desorientados. Eu também. Falei, cara, é espiritual, não tem explicação para você, eu amo demais vocês, só que esse ambiente aqui já não me cabe mais. Não é o que eu quero, não é o que Deus tem para mim mais. E aí vendi as empresas, a negociação não foi boa, foi péssima, porque não estava no momento de vender, eles não tinham condição de pagar do jeito que merecia. Enfim, eu realmente foi como se eu tivesse aberto mão. Saí da empresa, as palestras, Deus tirou do meu coração, não era uma das minhas maiores fontes de renda, parei com as palestras. Excelente, você falou muita coisa interessante, mas o pessoal hoje fala muito, né? A gente sabe hoje que nesse movimento, eu estou nele desde o início, desde 2008, 2009, que o coaching, essa onda de empreendedorismo mesmo, né? De treinamento, de palco, né? Vem surgindo aí, né? E o pessoal fala muito hoje sobre propósito. Qual que é a sua visão de propósito? Uma definição, assim, porque o pessoal fala muito de propósito de forma aleatória, um monte de coisa, a gente ouve por aí. Mas para você, assim, Ricardo Martins, do seu ponto de vista e experiência. Olha, tem um propósito base para todo ser humano, que ele foi dado lá no Éden. Crescer e multiplicar. Então isso é uma base. Todo homem foi chamado para crescer e multiplicar. Seja na família, seja em negócios, crescer, multiplicar e dominar, na verdade. Estava esquecendo um ponto. Sim. Então, isso é um propósito comum para todo homem. Agora, depois disso, Deus vai falando individualmente com cada pessoa. E quando eu digo Deus, talvez você que está me assistindo, você não escutou uma palavra, não é que veio um profeta, que veio alguém e falou, faça isso. Não, às vezes é aquele negócio que você sente no seu coração. Tipo assim, nossa, isso aqui eu trabalho sem ver o tempo passar. Isso aqui queima no meu coração. Isso aqui eu faria sem ganhar dinheiro. Normalmente é assim, aquilo que eu faria sem ganhar dinheiro é aquilo que normalmente tem a ver com o meu propósito. E hoje eu tenho convicção que o meu propósito é cuidar de casais. É cuidar de casais. Aquele propósito de ser mantenedor da obra, ele ainda está ativo. Então, o que precisa ficar claro é que na vida nossa, não existe só um propósito, pronto, acabou, é o primeiro do começo da vida até o final. O do começo da vida até o final é aquele do Éden. Crescer, multiplicar e dominar. Esse é do começo da vida até o final. Agora, nesse percurso, você vai passando por fases. Agora Deus fala, eu te quero nisso. Agora eu te quero nisso. Por que Deus me colocou para cuidar de casais? Porque foi onde eu me arrebentei. O meu propósito, normalmente, ele está muito ligado com a minha maior dor. Antes, por que ele me pôs para prosperar e para ensinar sobre prosperidade, para injetar dinheiro? Porque eu tinha problema com dinheiro.
Ou seja, ele só me usa aonde eu sou fraco. Olha que doideira. Aí você entende o apóstolo Paulo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sim. Então, assim, quem está nos assistindo, entenda, o seu propósito, normalmente, ele vai estar muito conectado com aquilo que foi a sua dor, aonde é a sua fragilidade, onde foi sua queda, aonde tem algo que te incomoda. Normalmente é ali que você vai ser mais utilizado. Que legal. Bom, vocês estão vendo que o negócio está pegando fogo, mas nós vamos entrar agora mais um intervalo. Chama aí seus amigos, seus colegas, compartilha e começa a seguir a gente aí no Alô TV. É 1 minutinho só, a gente vai faturar e já volta. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação, você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. De volta aqui com Pode Empreender. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Martins, esse influencer, esse homem de Deus, que já tem compartilhado muito conosco. E agora, vamos lá, Ricardo, você estava falando aí da sua trajetória, né, de tudo que você viu. Isso. E falando de propósito, né, que você definiu. De propósito. E aí, eu acho que vale a pena a gente comentar um assunto que ele está muito em alta, polêmico pra caramba. Sim. Hoje eu tô apanhando, mas por causa do legendário. Meu Deus do céu. Eu apanho demais por causa desse trem. Meu Deus do céu. O povo começou a se associar a minha imagem com o evento. Porque quando eles pesquisam lá na internet, legendários, vamos entender o que é isso. Aí eles acham a minha cara. Ou a minha ou da minha esposa. Aí nós dois tá apanhando igual os malucos, né? E tá sendo bom, porque assim, quando a gente tá sendo perseguido, quando a gente tá apanhando, a gente avança mais, sim, a gente cresce mais, a gente, sim, não fica parado, né? Então a perseguição, ela, na verdade, é necessária para o crescimento. Sim. E o empreendedor, é o que a gente falou aqui no começo, ele tem que estar acostumado com isso. Sim, não tem como, faz parte. O empreendedor tem que estar acostumado com isso, o cristão tem que estar acostumado com isso. Por quê? Porque quando você decide ser diferente do que a maioria faz, inevitavelmente eles vão tentar te atacar. Sim. Porque você está incomodando. Sim. Incomoda. Olha só, a minha luz incomoda o cara que está nas trevas. Sim, totalmente. A minha prosperidade incomoda o cara que é avarento. Então, assim, é inevitável. Então, empreendedor, entenda o seguinte, você tem que se acostumar. Adquira couro grosso. Você vai apanhar. O segredo é entender que esse apanhar, ele não tem a ver com você. Isso tem a ver com a pessoa. Isso é trauma da pessoa, é medo da pessoa, é insegurança da pessoa. Não é por causa de você. Só que eles usam você
Porque assim, é você que está aparecendo, então eles têm que te atacar. Sim. Então é necessário que a gente aprenda a lidar com isso. Né? Esse controle de ataque, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar blindado com isso. O bom é que a minha esposa, os ataques que mais me incomodam é quando vão direcionados a ela. Sim. Porque, pô, minha mulher, né, é a pessoa que eu dou a vida por ela. Só que ela lida muito bem com isso. Mesmo? Nossa, mano, ela fala assim, peraí, o vídeo que eles postaram eu tava arrumada, pelo menos? Ela preocupa se ela tava maquiada. Eu falei, meu bem, que coração bom que é esse, você tá certinha. Eu tenho que aprender com você, porque eu fico estressado e ela tá nem aí. Eu falei, Senhor, como eu preciso aprender com a minha amada. Até ontem vocês gravaram, acho que foi ontem, pelo menos foi o Alan. Ontem chegou pra mim pelo YouTube, vocês falando sobre... Até você postou no seu stories lá, Postei. falando sobre o homem, não pode ser emocionado. Não pode ser emocionado. Eu vi vocês falando. E aqueles vídeos são muito polêmicos às vezes, né? Eles têm intenção de ajudar, têm intenção de abençoar. Isso foi uma das decisões que eu tomei. Isso não é para todos, tá? Isso aqui eu preciso deixar muito claro. Eu tomei a decisão de trazer a minha esposa para dentro de todos os meus negócios. Ótimo. Por que a Mindbroker não deu certo? Eu fiquei pensando depois. É porque eu não envolvi minha família no processo. Não foi sonho da Vanessa, foi o meu sonho. Empreendedor, aqui deixa eu falar algo para você que está nos assistindo. Você que é casado, a sua esposa ela tem que estar alinhada com o seu projeto de vida. Seu filho tem que estar alinhado com o seu projeto de vida. Vai ter que ter concessão todo mundo. Seu filho vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, sua esposa vai ter. Se você começa a caminhar com muita força numa direção sem consultar quem está dentro da mesma casa, o óbvio vai acontecer, essa casa vai rachar. Claro, porque de uma forma ou de outra eles fazem parte, né? Ela vai rachar. Você deixa eles de fora, mas eles fazem parte, né? Total. Então assim, por que os casamentos hoje acabam? Porque racha. 70% dos casamentos hoje acabam por questões financeiras. 70%, mano. É muito alto isso. Muito. Então assim, por quê? É porque as pessoas são muito independentes. O marido fala, não, a minha carreira. A mulher fala, a minha carreira. Aí cada um vai para um lado, racha. E dá problema no casamento. Então eu chamei minha esposa para junto. Então hoje a gente caminha totalmente alinhado. Os meus projetos não são mais meus, são nossos projetos. Legal. Não são mais meus sonhos de empresa, são os nossos sonhos. Então isso facilita de um tanto, porque assim, agora eu não tenho que ficar tendo embate dentro de casa. Eu tenho paz, eu tenho harmonia. E quando você tem paz dentro de um lar, a sua possibilidade de crescer ela é muito maior. Sim. Você tem muito mais segurança para avançar, você tem muito mais descanso. Eu lembro que no meu auge do empreendedorismo, eu não queria voltar para casa, porque eu sabia que se eu voltasse para casa, eu ia chegar lá e ia ter que resolver um monte de problema, ela não ia entender e ia dar briga. Hoje não, eu tenho saudade de voltar para casa. Eu saio um pouquinho e eu fico, nossa, eu tenho que voltar para minha casa, tenho que estar lá com minha esposa e com meus filhos. Sim. Então assim, por quê? Porque o ambiente é de paz. Então assim, empreendedor, entenda que não tem como você desconectar a sua vida empresarial, sua vida de negócios, da sua vida pessoal. Não tem como separar, falar, não, agora eu vou ligar o botãozinho, aqui é o empresário. Não, você é uma pessoa só. Você não são duas pessoas. Então isso tem que estar tudo conectado. Sim. E eu percebi isso. E aí os Legendários, eles fizeram uma composição muito interessante comigo nesse sentido. O Legendários, ele é uma ferramenta que eu uso hoje para avançar com o meu propósito de ajudar casais. Sim. Eu, de fato, gostei demais do projeto. Tenho estado em reuniões com o líder mundial, que é o Chep, né? É o fundador do movimento. Então, eu tenho uma aceitação muito grande no movimento. Legal. E eu não minto. Tenho, igual eu falei lá, eu tenho interesse de, em algum momento, viver disso. Sim. Ainda não vivo, ainda não recebo nada. Sim. Mas, em algum momento, eu vou precisar de recursos. Claro, certamente. Eu vou precisar de recursos. Então, eu não escondo isso de ninguém. Eu tenho intenção. Assim como eu fiz com a MyBroker há um tempo atrás, eu sinto que às vezes eu posso estar fazendo algo parecido agora. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo, sem cobrar nada, sem esperar nada. Servindo. Porque lá na frente eu sei que eu vou colher. Claro, certamente. Existe um negócio que eu aprendi com o Ronaldo, que era meu ex-sócio, né, o fundador da MyBroker. A semeadura, ela é opcional. Você semeou ou não. Mas a colheita, ela é obrigatória. Se você semeou, você vai colher. Só que tem semente de alface e tem semente de jabuticaba. Sim. A alface é na mesma semana ali, 15 dias. O outro, às vezes, é muitos anos. Então, são sementes diferentes. Sim. Então, a pessoa tem que ter paciência. Continua fazendo, não para. As pessoas vão te bater, as pessoas vão te atacar. Não para.
E aqui eu quero deixar uma mensagem muito importante para quem está nos assistindo. Eu nunca fui o melhor na minha área. Eu era o que não parava. Olha só, eu não sou o melhor, eu sou o que não para. Então eu pego um foco numa coisa e eu vou até dar certo. Não é vou para ver se dá certo. Porque a maioria das pessoas faz para ver se vai dar certo. Sim. Aí ele tenta 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não deu certo, ele fala, não, vou trocar. Não, eu vou fazer até dar certo. Sim. Então eu fiz isso com imóveis, eu fiz isso com aulas, e eu estou fazendo isso agora com propósito, para cuidar de gente, cuidar de casal. Então assim, eu vou fazer até dar certo, até engrenar. Então eu tenho esse coração obstinado, Deus me abençoou com isso de continuar, de ser resiliente, de ser perseverante, de continuar em uma única direção. E eu uso hoje, até uma dica prática para quem está nos assistindo, eu estou com o celular aberto, não sei se todos estão vendo, o meu celular fica aqui porque a qualquer momento eu posso precisar de fazer alguma pesquisa, eu não vivo mais sem inteligência artificial, mano. Na verdade. Mano, tudo que eu faço hoje é aqui. Vocês me perguntam, eu tenho lá a rede social de 3 milhões no TikTok, 3 milhões e 100, 1 milhão e pouquinho, vai para 1 milhão e 100 no Instagram, tenho 130 mil no Instagram novo que eu criei, que é o do Casal Legendário. Enfim, eu tenho muitas redes sociais, eu não tenho ninguém que me ajuda. Sério? Sou 100% eu que faço. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui faz tudo para mim. Então assim, você que é empreendedor, qualquer coisa que você quer fazer, você quer começar a se posicionar na internet, pergunta para ele, você conversa, pega o celularzinho igual com áudio assim, o que eu faço? Eu quero me posicionar na internet, eu sou açougueiro. Como que eu faço? Com um açougueiro da região tal, assim, esse assado, como que eu faço para escalar? Ele vai te falar. Você usa o ChatGPT? Eu uso ele e o Manos. Né? O Manos é uma nova que eu descobri agora. Ela é meio carinha, entre aspas, né? Ela custa uns R$1.000 por mês, essa outra aqui. Só que ela é mais do que o ChatGPT. Sim, mas ela substitui uns 5 funcionários. Então, no final das contas, ela sai muito mais barato, né? Se você fizer essa conta, você que é empreendedor, se você fizer essa conta, você vai entender. Então, por exemplo, essa Manos, eu consigo criar um site aqui em 10 minutos. Eu falo o que eu quero, ele cria para mim, ele publica, 100%. Isso era coisa que eu ia contratar um web designer e um cara para estruturar isso, ia gastar semanas. Ele faz em 10 minutos e não cobra nada. Cobra só essa mensalidade que ele está cobrando, já está incluso. Ou seja, eu tenho tudo aqui nessa ferramenta. Quero fazer os posts de Instagram, quero fazer os vídeos. Estou sem criatividade? Não tem problema não. Eu venho aqui e pergunto, como que eu faço? Aí ele vai perguntar, qual que é o tema? O que você quer ajudar? Onde você quer fazer? Eu pergunto, ele faz para mim. E quanto mais você vai falando com ele, mais ele vai se alimentando das suas ideias, da sua linha de pensamento, né? Sua identidade, com tudo. Deixa eu te falar, cara. Então, 2 coisas têm que ficar claras. Empresário, invista em você, invista em tecnologia. Invista em você, invista em tecnologia. Se você quer escalar com velocidade, utilize o digital. Ponto. Se quer escalar com velocidade em qualquer ramo, utilize o digital. Não fica sem. Mesmo que é um negócio local. Tinha uma irmãzinha lá que vendia pão de queijo lá no Guanabara. Falei, irmãzinha, se você tiver condição de produzir muito, eu faço a senhora ganhar dinheiro demais. Uma senhora. Eu falei, você vai fazer a campanha assim, esse assado, montei para ela como que ela vai fazer. Não dá conta de atender. Sério? Não dá conta, porque assim, é um tráfego pagozinho que você faz com a propaganda bem feita, porque o que vende hoje é propaganda. Sim, exatamente. O que vende, né, é o marketing bem feito. Sim, exatamente. Pô, põe um cara com pão de queijo, um café saindo fumacinha, comendo pão de queijo, que você puxa o queijo assim, põe para publicar isso no meio, para sair ali, um pouco antes do almoço, que é a hora que o cara tá com fome. Você tem que ter estratégia até para a hora que vai aparecer o anúncio. Certamente, verdade. Porque é na hora que o cara tá com os lombrigas querendo comer. Então você manda nessa hora, o cara fica doido e eles compram. Então, assim, tudo é uma questão de saber utilizar a estratégia, gente. Certamente. Tá mais fácil do que... Empreender hoje é muito mais simples do que empreender há 2, 3 décadas atrás. Hoje está tudo mastigado, tá tudo muito pronto. E empreendedor, entenda uma coisa também. Enquanto você está fazendo testes, é inevitável que você tropece algumas vezes e quebre, tá?
Esse é um dos ônus de ser empreendedor, né? A gente tem que estar acostumado a lidar com perdas grandes também. Infelizmente. Né? Infelizmente. Mas acredite, uma vez que você aprende a chegar, por exemplo, hoje eu já sei o caminho para chegar em 44 empresas e faturar milhões. Eu já sei o caminho para chegar nisso, porque eu fiz. Então eu consigo replicar em qualquer setor agora. Então, mesmo que eu quebre... Opa, empurrei a mesa aí. Mesmo que eu quebre, eu consigo voltar. Porque eu entendi o caminho. Eu percorri esse caminho, não foi na sorte. Sim. O problema do cara que ganha na Mega Sena é isso, né? Ele gasta tudo e não consegue replicar, porque ele não aprendeu a fazer. Exatamente. Né? Tanto que a maior parte das pessoas que ganham na Mega Sena fica pobre de novo, né? Sim, infelizmente. Mas porque não sabem lidar com o dinheiro. Agora eu já sei. Eu aprendi a fazer isso. Então acredite, empreendedor. Você vai investir, você vai tropeçar, você vai cair, mas você vai aprendendo. Cada queda nossa, cada quebrada que a gente dá financeiramente é um curso. Cada quebrada é um curso. Sim. Eu aprendi uma forma de quebrar agora. Né? E eu não vou cometer ela de novo. Exatamente. Então, assim, a gente vai, né, pegando caminhos diferentes. É bom demais, cara. Essa vida de empreender é emocionante, eu me divirto. Sinceramente, eu gosto de falar sobre o assunto, gosto de trabalhar com isso. Né? Hoje, eu uso o que eu tenho de ferramenta para cuidar de casais. Eu misturo com o empreendedorismo e consigo fazer um negócio bem bacana. Que legal. Ricardo, infelizmente, de verdade, nós estamos no final da nossa entrevista aqui, do nosso episódio, né? Realmente, assim, quero te agradecer mesmo. Muito obrigado, de verdade, por essa oportunidade de estar aqui conosco, né? Era bom se fosse aqui, quando você disse mesmo sobre propósito. Isso aqui é uma coisa que eu faria, né? Mesmo se eu não tivesse recurso financeiro vindo até mim. Então é uma coisa que eu tenho... Cara. Prazer, eu creio que isso é um propósito meu. Amém. Um sonho. Isso é Esse bom. programa foi, né, resposta de oração de muito tempo. Olha, né? que bênção, mano. Um sonho, uma realização mesmo. Que né? massa. De estar Glória a podendo Deus. fazer isso, de poder ajudar você que é empreendedor, você que é empresário, né? Você deixou já suas redes sociais para nós? Deixa aí pra Redes nós, sociais, Ricardo Martins Broker no Instagram, Ricardo Martins BRK no TikTok, O Casal Legendário no Instagram e O Casal Legendário no YouTube também. Excelente. Essas são as redes sociais que a gente está utilizando atualmente. Você estava me falando aqui, eu vi um casal, tem uns casais ali de amigos lá na Videira, que estão começando um movimento com casais também. Eles fizeram até um evento esses dias agora, eu participei lá, muito legal. Muito Ivan? legal. Quem que é? Não, é o Giovanni da Gin Etiquetas. Você conhece o Giovanni, né? Conheço. Giovanni, tá lá um rapaz, o pessoal que veio do Sul também, que é o Luciano e a esposa Dai. Tem o Fernando lá Fernando com a esposa dele. A Letícia. É porque tá precisando, mano. Tá precisando. Precisa. Verdade. Precisa de auxílio os casais, mano. Verdade. Então, assim, é uma demanda que a gente tem que atender mesmo. A gente tem que socorrer a turma. Mas é bom perceber que tá tendo um movimento nessa direção, né? Excelente, excelente. Ricardo, muito obrigado. Que obrigado isso, mesmo. imagina. Parabéns pela sua história. Eu Tamo conhecia junto, boa irmão. parte dela, porque você deixa isso público, né? Livre, aberto ali nas redes sociais. Exato. E foi bom saber algumas coisas que eu não sabia aqui também. Muito legal, tá? Bacana. Muito prazeroso você estar aqui. Foi uma honra mesmo, de verdade. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Que isso, glória a Deus. Aqui eu quero te agradecer, tá? Tamo junto. Muito obrigado. Foi um tempo de aprendizado, de muito aprendizado para mim também. Que benção. Que é uma das coisas que eu amo estar aqui. E eu tenho certeza que você que está aqui nos acompanhando agora nesse momento, que é empresário, que é empreendedor ou quer empreender, depois desse episódio eu tenho certeza que vale a pena você rever, vale a pena você compartilhar. E se você ainda não segue o Ricardo, segue ele lá nas redes de negócio dele, as redes de anúncio, né, as redes sociais. Segue a Alô TV lá no YouTube, né, onde você está assistindo aí, se você não segue ainda. Me siga também, nós temos o podcast lá do Pode Empreender. E o meu William David Oficial também no Instagram. Muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que você aprendeu aqui hoje, que apesar de você fazer parte de apenas um grupo de 4 ou 5% da população brasileira, nós somos responsáveis por 70% dos empregos nesse país. Então você é alguém relevante. Verdade. Se você não acreditava em você, como muitos de nós muitas vezes não acreditamos, mas eu espero que você acredite muito em você. Acredite no seu propósito. E como eu sempre digo, com Deus, com perseverança, você pode sim empreender. Grande abraço.